Estava agora aqui trabalhando. Enquanto eu trabalhava, eu escutava uma palestra de um escritor que eu gosto bastante, que viveu no século passado. Ele é do início do século passado, 1905. E ele teve, enfim, uma introdução só. Ele teve diversas experiências místicas durante a vida. E em cima dessas experiências místicas dele, ele escreveu diversos livros e deu uma infinidade de palestras. Ficou décadas dando palestras nos Estados Unidos inteiro, contando para todos aqueles que quisessem ouvir a história dele e as experiências dele, compartilhando com todo mundo. E em cima dessas experiências que ele teve, ele convidou a todos aqueles que acompanhavam ele, enfim, que já tinham lido os livros, que frequentavam as palestras, a experimentar aquilo que ele dizia, que ele ensinava. E tem milhares e milhares e milhares de relatos de pessoas que comprovavam que aquilo que ele dizia era real, né? Não era uma simples invenção. E esse escritor, ele tinha... Eu vou chamar de escritor porque eu conheci ele como escritor. Ele tinha uma maneira bem peculiar de ler, de interpretar as escrituras. E todas as experiências dele, inclusive, foram todas elas baseadas e fundamentadas nas escrituras. Ele tinha uma visão totalmente normal, que eu julgaria normal, uma pessoa, a interpretação normal que as pessoas fazem da Bíblia, que a maioria das pessoas, elas não fazem, elas recebem aquela interpretação, integram como uma verdade, e a leitura fica condicionada ao jeito que ela foi ensinada, né? Enfim. E ele tinha uma interpretação totalmente diferente, justamente por ele ter experimentado. Ele experimentou as escrituras, então ele tinha uma leitura completamente diferente da leitura convencional. Dito isso, assim, só para dar uma introdução, eu estava escutando uma palestra dele hoje, em que ele falava, enfim, ele praticamente estava reinterpretando uma boa parte da palestra dele. Era uma reinterpretação do Salmo 81 e do Salmo 82. E aí ele usou como a experiência dele, mostrou para ele o que estava querendo ser dito ali, né? E diferentemente do que as pessoas escutam e entendem por aquilo ali, e ele estava explicando o que aquilo ali queria dizer. E aí eu prestando atenção, porque qualquer um que escute o que ele diz, se não for uma pessoa que é engessada, completamente engessada na forma com que aprendeu, a pessoa vê que é muito mais coerente o que ele diz do que o que tu aprende, sei lá, na igreja católica ou mesmo numa igreja evangélica aí, que um pastor vai lá e dá a interpretação dele, que às vezes é igual a da igreja católica, às vezes, dependendo do interesse, ela se difere um pouco.
E ele, no caso ali, não era nem questão de interesse. Era uma questão de vivência mesmo, de experiência. E aí eu estava escutando ele falando. E aí eu comecei a notar de certa forma, um padrão. Que na Bíblia diz que ele estipulou o número dos homens, né, de pessoas na Terra, de acordo com o número dos filhos de Deus, né? E quem conhece esse escritor sabe que quando ele se refere a Deus, ele se refere à imaginação. Quer dizer, se a gente pode considerar Deus, assim como a Igreja Católica mesmo sempre disse, né, que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Então, se ele é a única consciência, se ele é o único poder operante, né, então ele é a única substância também. Não, tudo, inclusive eu, vocês, a gente é Deus, né? Então Deus opera através do homem. Não tem... Paulo, ele deixa isso bem claro quando ele diz que né, não sabe que Jesus está dentro de vocês, né? Testem-se para saber se vocês estão na fé, né? E aí, se a gente não sabe que Jesus está dentro da gente, a gente já falhou no teste, né? Então eu estava pensando nisso, e eu estava pensando, quais que seriam os filhos de Deus, né? Se Deus criou tudo pelo pensamento, logo, os pensamentos em si, todos os pensamentos de todas as pessoas, na verdade, eles têm origem em Deus. Então Deus está testando tudo, todas as possibilidades. Na verdade, a criação está toda feita, né? Então a gente só está descobrindo partes dela, né? Então, entendendo por esse ponto, a gente está num desvelamento, né? E todos nós somos Jesus, o único que morreu e o único que vai renascer. A gente está fragmentado. Então, dentro da gente está Jesus, que é o próprio Deus. E aí eu estava pensando, né, em relação aos filhos, os filhos de Deus, que são nossos pensamentos, né? E pensando nos nossos pensamentos, é impossível de não fazer uma relação entre aquilo que a gente pensa, ou a forma como a gente pensa, a forma como a gente compreende o mundo, e os nossos próprios filhos mesmo, filhos do homem mesmo, né? E eu estava pensando, né? E me veio na cabeça que os nossos filhos, nos momentos, né, das nossas vidas que eles vêm, eles carregam dentro deles uma parte feminina e uma parte masculina, uma parte da mãe e uma parte do pai. E dependendo do contexto de cada um no momento da concepção, e isso daí é explicado em toda a natureza, né, que a natureza ela tem o único propósito, naturalmente os animais, o único propósito deles é procriar e passar adiante a linhagem deles, né? Eles seguir existindo, no caso. Então, de acordo com as experiências deles, dos animais, eles vão passando adiante os genes e vão procriando, enfim, vão nascendo outros que são filhos, às vezes, que compartilham as experiências que eles tinham, né? Então, aí tu vê até gente famosa aí,
biólogos e tal. Esse dia eu estava vendo até o Richard Rasmussen falando, né, que hoje em dia tem muito pouca onça que ataca pessoas, né? E aí ele se questiona por quê. Eu já vi naquele Instituto Onça Pintada, eles falando também, né, que a onça normalmente quando ela encontra com o homem, se tu dá um espaço na natureza, se tu dá um espaço para ela não ataca o ser humano. Ela só ataca quando ela se sente acuada, que ela não tem, vamos dizer assim, ela não tem espaço para que ela possa fugir, alguma coisa assim. Então ela reage porque é o instinto de sobrevivência dela. Ela vai reagir ali para se defender. E aí eu tava refletindo, né, sobre isso. Então, tipo, não tem onça que ataca o ser humano, porque todas que atacaram, elas foram mortas. Então se passou isso no gene de umas para as outras, né? Então, na natureza é assim que funciona. E aí eu tava pensando, né, poxa, se o número dos homens é o número dos filhos de Deus, e os filhos de Deus pensando como Deus cria, que Deus cria pela palavra. Então, né, Deus falou, imaginou, falou, porque antes de tu falar, precisa imaginar. E aí se cria as coisas. Aí eu pensando assim, eu digo, cara, a gente, como sociedade, enfim, como ser humano, a gente tá, a cada filho que a gente coloca no mundo, é um pensamento de Deus, que tem contido nele, na grande maioria, porque o momento que a gente vive não é um momento, digamos assim, de regozijo. São momentos tensos. A humanidade ela ainda não se tocou que ela é uma coisa só. Então essa individuação, essa separação entre o homem e o Criador, entre o eu e o meu próximo, ela faz com que tudo fique mais complicado, né? E aí me veio, né, essa questão de que os nossos filhos, eles carregam dentro de si aquelas partes nossas no momento da concepção, a gente estava lá pensando as nossas crenças naquele momento, né? Nosso conjunto de crenças naquele momento da concepção, eles carregam isso a fim de que, se a gente, como os criadores, não conseguir resolver isso, e aí enquanto o filho está crescendo até os 7 anos ali, que ele não tem a consciência dele, é praticamente a consciência dos pais, né? Ele está formando o caráter. Se a gente não consegue resolver isso e já passar isso conscientemente para os filhos, é a busca de Deus de regeneração. A busca dele é essa enquanto indivíduo. Então nossos filhos, todos eles carregam dentro deles questões, vamos dizer assim, eu não vou chamar de questões morais, não seria isso, mas seriam questões individuais, crenças individuais que nos colocam à parte de Deus. E por isso, isso aí está escrito na escritura, né? Se vós não crerdes que eu sou, morrereis em seus pecados, né? Então isso aí Jesus está falando como consciência. Então se a gente não entender que a gente é Deus, a gente vai morrer em nossos pecados, né? Por isso que está lá, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, né? No entanto, a gente vai morrer como príncipes, né? Então, aqui nesse mundo, a carne ela não eleva ninguém vai
ser... Tipo, tu não pode entrar no reino dos céus na carne, tá? Tu consegue acessar, mas tu não consegue entrar, porque a carne é morta, né? A gente está experimentando a morte. Então, quem habita a gente é que é a vida. E aí eu parei para refletir, e aí isso aí ficou muito evidente para mim, assim. Ficou muito, muito evidente, e inclusive a responsabilidade que a gente tem no momento da concepção mesmo dos filhos, né? É óbvio que nem todo mundo está consciente. Eu acredito que a maioria das pessoas não estejam conscientes, né? E por mais que tenham, enfim, o amor, o respeito, aquela coisa toda, as crenças nas coisas do mundo, na matéria, enfim, que só pode viver se tiver comida, que só pode viver se tiver dinheiro, se não tiver dinheiro tá fadado a morrer de inanição. Então a gente está colocando, seriam os falsos deuses, né? Que dinheiro é um deus daí no caso. Então se eu não tenho dinheiro, já era para mim, né? Então todas essas questões, a gente está propagando isso para o futuro, né? E a gente vê hoje o mundo do jeito que tá, assim, e cada vez a gente, como é que eu vou explicar, adquirindo novas crenças que nos limitam cada vez mais, né? Que nos colocam cada vez mais aprisionados, assim. Então eu acredito sinceramente que o que está descrito lá na Bíblia sobre o número de homens ser delimitado pelo número dos filhos de Deus, os filhos seriam nossos próprios pensamentos, né? Nossas próprias crenças. E se a gente parar para avaliar, eu fiz uma avaliação dos meus filhos mesmo, cada um olhando para sua própria, enfim, intelecto, sua característica, cada um carrega aquilo que mais marcava a gente no momento da concepção. Fica evidente isso. Se parar um pouco para pensar, se conseguir fazer esse exercício, voltar conscientemente no tempo, né? O sentimento que tinha em relação ao parceiro, o sentimento que tinha em relação à vida, o sentimento que tinha em relação, enfim, ao dinheiro, à política, enfim, no contexto geral, né? E aí eu faço uma autocrítica minha mesmo, não seria nem no sentido de julgar, mas no sentido de perceber, trazer à luz aquele momento. Então eu vejo ficar evidente, assim, é claro demais para mim isso, que os nossos filhos, eles carregam dentro deles aquela parte da gente no momento da concepção que Deus precisa, né? Sendo um só, então todos nós somos Deus, né? E a gente tá, se for pegar, a gente vive numa linearidade, mas para Deus sempre é no momento, é no agora, é sempre no presente. Então, por mais que eu, Igor, tenha uma linha do tempo, sendo Deus antes que Abraão existisse, Deus já era, e ele é o começo e o fim. Então não tem nada que não esteja dentro dele, que não seja uma emanação dele. Então eu vejo que é uma depuração, não no sentido moral, mas no sentido de identificação, de identidade. É um retorno. Deus caiu na criação, acreditou ser homem, né? Então Jesus está crucificado em cada ser humano existente. E então esse humano, se ele vive estritamente a vida humana, como é que eu vou explicar assim? Ele acaba, essa roda de recorrência,
né? Ela não avança, porque poucas questões vão ser tratadas, né? E eu acho que só quando a gente começa a olhar para dentro mesmo e começa realmente a perceber esses... É o que a gente tem dentro da gente, não tem nada a ver com o exterior. É o que a gente tem dentro da gente. Que a gente começa a perceber esse tipo de coisa, né? A unidade. Como a gente tá... A gente é uma coisa só, né? Como a gente tá ligado. Todo mundo... O que eu faço aqui hoje interfere no mundo inteiro. Mesmo que a pessoa lá do outro lado aparentemente não tenha nada a ver com o que eu tô fazendo aqui hoje. Mas sim, tem tudo a ver, porque é a única consciência, só existe uma consciência. Então, uma coisa que Deus trata hoje em mim, conscientemente, Igor, que é Deus, não tem diferença, entendeu? Mas uma coisa que Ele consegue tratar em mim hoje, isso acaba tratando em todo mundo, num nível, cada um no seu nível, entendeu? Dependendo do nível de consciência daquela pessoa, aquilo vai ser tratado lá naquela pessoa. Então a gente está, como humanidade, vamos dizer assim, a gente é um tijolo vivo na construção do templo de Deus. Então cada um que consegue se tratar, ele é colocado mais um tijolinho lá no templo de Deus. E para que esse templo esteja todo completo, todo mundo tem que ser levantado. Não existe ninguém que vai ficar para trás, não existe ninguém que vai arder no fogo do inferno. O inferno é aqui agora. A gente vai ser ressuscitado assim como Jesus foi. Então a gente teve uma morte e a gente vai ter vai ser ressuscitado. Paulo, ele deixa bem claro isso. Então a gente já foi crucificado com Cristo. E se a gente experimentou uma morte como a dele, a gente vai experimentar uma ressurreição como a dele, né? Mas isso não é o Igor físico. É a consciência que habita dentro do Igor. E que habita em todo mundo. Então... isso me veio assim hoje, escutando, depois que eu escutei essa palestra, eu fiquei pensando, eu tipo, puxa vida, cara. Como é bonito, é lindo mesmo, de verdade. E tu consegue notar o amor de Deus, todo o amor dele. Quando a gente consegue perceber que daqui um pouquinho, os nossos filhos, eles são justamente isso. São a semente que daqui um pouquinho vai tratar algo que a gente tinha dentro da gente. E se a gente conseguir fazer isso junto com eles ainda, então vamos dizer assim, essa árvore ela vai dar muitos frutos, entendeu? Ela vai dar muitos frutos mesmo, porque normalmente, isso é uma coisa, tudo que eu experimento que é bom pra mim, não importa o que for, se for uma comida, enfim, uma bebida, um passeio, um sentimento, né, uma cura, é uma coisa assim que explode dentro da pessoa. Tu sente necessidade até de passar isso adiante, né? Passar para as pessoas numa conversa. Sempre surge um momento que tu consegue fazer isso, né? Que tu consegue entrar com aquela situação, aquele assunto, né? No meio de uma conversa totalmente aleatória. E aí aquilo que tu fala, tu acaba ajudando aquela pessoa que tu nem sabia que estava passando por aquele mesmo problema. E ela vai fazer isso para outra, e para outra, e para outro. Isso é uma cadeia, entendeu? Infinita. Então eu vejo que, de certa forma, eu consegui compreender esse trecho da Bíblia com essa leitura que é muito semelhante à leitura que esse escritor faria.
né? E no final eu vou dizer para vocês qual escritor é. E quem já está quem já está experimentando isso vai saber de quem eu estou falando, mesmo antes de eu dizer o nome. Então, eu vejo que tinha uma frase muito clássica dele, né? Que a gente tinha que deixar para trás o Deus de tradição, que seria o Deus das religiões, né? O Deus tradicional, aquele Deus ensinado nas igrejas, enfim, e passar para um Deus de experiência, experimentar Deus. E sendo a Bíblia a palavra de Deus, quando alguma coisa acontece na tua vida e te marca, muito provavelmente se tu procurar na Bíblia, tu vai encontrar aquilo lá. E se a palavra de Deus é a única verdade, então, se tu experimentou isso, provavelmente tu está experimentando a verdade, né? Então seria que o Espírito da verdade, ele traria de volta essas memórias pra gente, relembraria, né, na gente. Então hoje eu vi claramente, e foi uma coisa que imagina, eu tô trabalhando, ó, hoje é domingo, eu tenho que entregar o meu prédio aqui, e eu tô fazendo um carro de um cliente, então eu tô trabalhando, tava escutando assim, aleatoriamente, um vídeo. Eu escuto bastante, na verdade não seria aleatório, eu coloco propositalmente, mas eu tô fazendo meu serviço e o ouvido tá lá e eu tô aqui prestando atenção, e isso me saltou assim aos ouvidos e aquilo ficou e me obrigou, inclusive, eu senti esse impulso, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, eu senti esse impulso de compartilhar isso daí com vocês, né? Que os filhos de Deus daquela passagem, né, que o número de homens na terra está condicionado ao número dos filhos de Deus. E os filhos de Deus, porque Deus é toda imaginação, os filhos de Deus são a nossa própria imaginação. Então, assim, quanto mais a gente se divide, a tendência é mais pessoas nascer no mundo. Porque a nossa divisão que eu digo, nos afastar de Deus. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais ramifica para que esse afastamento, ele seja, vamos dizer assim, queimado mesmo, né? É o que diz na Bíblia, né? A Bíblia diz isso. Ele tem que ser queimado, tudo que não presta, e restar apenas um. Então a gente não estou dizendo que as pessoas vão ser queimadas, não é isso. Vocês têm que entender que eu estou falando de consciência. Então a gente os nossos filhos, eles são partes da nossa consciência. Então tudo que a gente recebe, se a gente não perceber que nossos desejos são um presente de Deus, quando a gente não consegue realizar eles por conta da nossa divisão, por conta dos nossos medos, das nossas crenças, a gente acaba criando formas, pensamento, e essas formas, pensamento, elas ficam guardadas dentro da gente. E no momento que a gente concebe uma criança, a gente passa tudo isso para os nossos filhos, entendeu? Então eles já nascem com essa carga genética dentro deles. Então, se eu, sei lá, tenho algum problema de saúde, alguma coisa, ou se eu tenho alguma crença em relação a algum alimento ou alguma coisa, eles já nascem com, porque o pai tem alergia, o filho também tem, a mãe tem não sei o que, o filho também tem. Então a gente passa isso para eles. E quanto mais a gente descobre quem a gente é de verdade, cada vez mais essas crenças vão sendo derrubadas. E por mais que
que a gente, né, enfim, muitas vezes não consiga viver a partir daquilo que a gente pensa, porque a gente está inserido no mundo e o mundo ele não para, né? Ele é isso aí que a gente vive. Então muitas vezes a gente passa muito tempo reagindo em vez de parar um pouco e criar, né? Conscientemente. Então é isso, gente. O escritor, né? Eu queria deixar essa mensagem para vocês porque eu achei interessante essa responsabilidade, a autorresponsabilidade, na verdade, né? De como a gente enxerga o mundo e como a maneira como a gente enxerga o mundo, as crenças que a gente tem, acabam fazendo parte dos nossos filhos depois, né? A gente transmite isso para eles. Então, o quanto é importante a gente olhar para dentro da gente e modificar, ou vamos dizer assim, descascar essa personalidade que muitas vezes não é nem nossa, a gente aceitou, de conceitos que a gente recebeu do mundo, na escola, dos pais, dos amigos, de experiências que a gente teve, e que na grande maioria das vezes nos afastam daquilo que a gente realmente é. Tá? O escritor no qual eu comento, quem ouviu o que eu estou dizendo, muito provavelmente já decifrou quem é, mas quem não ouviu ainda, o nome dele é Neville Goddard. Ele foi um escritor e um místico americano que nasceu em 1905, morreu, se eu não me engano, em 1972. E durante a maior parte da vida dele, ele percorreu os Estados Unidos, ensinando primeiramente a lei descrita na Bíblia, porque ele tinha compreendido a lei, ele conhecia a lei, e depois de ele ter experimentado diretamente as Escrituras, no caso ter recebido a promessa, então ele começou a compartilhar também isso. Então para quem está buscando autoconhecimento, tá? Para quem está buscando conhecer a si mesmo, buscando saber quem realmente é, qual o teu papel aqui, eu aconselho diretamente ler os livros dele, tá? E procurar sobre as palestras dele, porque é um divisor de águas. A partir do momento que eu comecei a ler ele, e a gente chega nele através de uma busca interna da gente mesmo, porque a gente começa a mudar a nossa forma de enxergar o mundo, e conforme a gente começa a mudar a nossa forma de enxergar o mundo, a gente acaba chegando em pessoas como ele, tá? Tem outros também, mas eu aconselho vocês a buscar entender o que ele queria dizer, compreender a forma como ele interpretava as passagens da Bíblia. Eu, por muito tempo, eu neguei completamente a Bíblia. Desde a minha catequese, quando lá, 8 anos eu tinha, colocaram na catequese, nas primeiras aulas, o jeito que eles falavam em relação a mim, o que eu era perante Deus. Eu disse para minha mãe que eu não queria fazer, e a partir dali, eu estudava em colégio de freira, a partir dali eu não quis mais saber de Bíblia. Então eu percorri tudo quanto é tipo de doutrina, enfim, religião, fui para todos os lados. E no fim, numa depressão, eu tive sonhos lúcidos, e nesses sonhos, uma vez, eles eram mais reais do que a vida que eu vivia fora. Eu vivia no corpo. E numa vez eu fiquei 17 dias em cima de uma cama. E esses sonhos, eles eram reais. E aí me disseram no sonho que eu tinha que procurar entender quem era Jesus.
E no momento que eu entendesse quem era Jesus, eu ia entender quem eu era. Num sonho. E na época eu estava inserido totalmente na Umbanda. Eu trabalhava, inclusive, num terreiro. Na verdade não era terreiro, era um centro espírita de Umbanda. Era Umbanda linha branca, não era um terreiro. Não tinha tambor, mas era Umbanda. E isso eu conto uma outra hora pra vocês. Tá? Mas só pra vocês entenderem mais ou menos. E aí nessa minha caminhada eu fui indo até que eu cheguei no Neville. E do Neville em diante eu entendi completamente que a gente vive numa distopia da realidade. E quando a gente entende qual é a realidade, a gente começa a fazer... Como é que eu vou te explicar? Quando tu começa a saber quem tu é, tu começa a enxergar o mundo de forma diferente. Né? Então tu começa a mudar, tu começa a incorporar essa identidade. Então aconselho vocês, pesquisem sobre o Neville Goddard, fantástico, tá? E até o próximo vídeo.